Oi, meu nome é Ian e esse vídeo é sobre a filosofia por trás de Zootopia. É bom falar também que postumamente eu vou fazer um vídeo sobre a psicologia de Zootopia para tratar de Zootopia usando a ótica, ou seja, a visão da psicologia realmente sobre o filme. Mas nesse vídeo eu vou me ater muito mais aos aspectos filosóficos de Zootopia. Outra coisa que é bom falar é que nesse vídeo não vai conter nenhuma forma de spoiler, pelo menos não muito grave. E que caso você não tenha assistido o filme ainda, eu recomendo você assistir, mas caso também não tenha assistido, pode ver esse vídeo tranquilamente, que você não vai ter, de certa forma, grandes spoilers. A primeira coisa que a gente consegue ver no ambiente, de certa forma, de Zootopia é que Zootopia a gente tem, de certa forma, animais que se parecem um pouco com seres humanos, né? Que se comportam como seres humanos, se vestem como seres humanos, vivem numa cidade como seres humanos, que o nome dessa cidade, para variar, é Zootopia. Mas a coisa que mais me chama a atenção filosoficamente é sobre como vários animais, às vezes carnívoros, herbívoros, de todas as espécies e famílias diferentes, eles convivem juntos. Muitas vezes em harmonia, outras vezes não. E a gente começa a ver as diferenças entre os animais se tornarem um obstáculo na vida em sociedade deles. E esse obstáculo, no caso, a gente tem outro nome para ele, hoje em dia é muito mais chique, né? Para esses problemas criados pelas indiferenças, que é a intolerância. E a gente pode ter intolerância para virtualmente qualquer tipo de diferença que a gente possa ter com qualquer outra pessoa, desde diferença de cor, de entendimento de mundo, de você ser rico, pobre, o que você puder imaginar. E é uma das coisas que a gente consegue enxergar como um grande obstáculo, de certa forma, para a vida em harmonia em Zootopia. Uma outra coisa que é um pouco mais simples, mas tem muito mais a ver com a nossa parte interna, é que ali são animais agindo como pessoas. Ou seja, tem um lado animal muito exacerbado. E muitas vezes a gente não presta atenção em nós mesmos, como seres humanos, né? Mas a gente também tem o nosso lado animal. Um lado, às vezes, até irracional. Por que você sente raiva? Por que você sente tristeza? E às vezes, por que você sente ansiedade? Às vezes você sente uma ansiedade que ela é realmente irracional. Às vezes é uma ansiedade que não faz sentido, você sabe que você está seguro. Às vezes é uma raiva que você sente por uma coisa que realmente também não faz sentido. Não tem uma racionalidade por trás. E o filme acaba mostrando muito isso pra gente. Obviamente, é uma alusão, né? Mas eu acho que o filme consegue ilustrar isso muito bem. Ilustrar como o ser humano, de certa forma, ele é uma grande máquina de carne, né? Uma máquina de carne que tem as suas necessidades de carne, mas também tem a capacidade de agir como máquina, usando da racionalidade, usando da lógica. E eu acho que isso é muito bonito. Um outro aspecto também que acaba me chamando muita atenção no filme Zootopia é nos aspectos, de certa forma, de como esse lado animal, né, esse lado das emoções dos personagens, principalmente o Nick e a Judy, que são os personagens principais, né, a gente começa a ver que as coisas que eles fazem, muitas vezes os lugares, né, emocionais de onde eles tiram as forças deles, vem muito desse lado irracional, vem muito desse lado mais animalesco, vem de coisas como, por exemplo, amar algo, ou até mesmo acreditar que uma mudança pode ser feita, sabe? Na força do acreditar. O amar e o acreditar acabam se tornando fontes de força, tanto para Judy quanto para o Nick. Mas, durante o filme a gente também vê as coisas ruins que tem nesses aspectos, às vezes emocionais. As emoções, elas acabam sendo muitas vezes, principalmente as emoções negativas, as grandes fontes de coisas negativas que acontecem na sociedade de Zootopia. Às vezes é a raiva, é a tristeza, essas emoções negativas fazem com que
os diferentes animais da cidade façam coisas ruins, ou até mesmo, além de fazer coisas ruins, cheguem, por exemplo, até a mentir, como a gente consegue ver no filme, e fazer coisas realmente muito graves. E traz uma questão filosófica que é muito bruta, é que essas emoções, as emoções, elas são realmente fraquezas? E assim, existem muitas respostas para essa pergunta, mas uma resposta que eu tenho que é muito boa é que, de certa forma, na nossa história, né, como ser humano, nada a ver com Zootopia, é que as emoções, elas, de certa forma, elas vieram para poder fazer com que a gente sobrevivesse. Elas vieram com a evolução. Então, eu pelo menos não vejo elas como fraquezas. Eu vejo elas às vezes como coisas complicadas de lidar, são ferramentas complicadas de lidar, mas que às vezes ajudam a assimilar as coisas mais rápido, pensar nas coisas mais rápido, fazer as coisas mais rápido, ou até mesmo estar mais motivado para fazer as coisas, como o exemplo do amar e do crer, acreditar, né? Um outro aspecto filosófico, muito mais profundo e complexo, que eu consigo ver também em Zootopia, principalmente nesse aprofundamento no nosso lado animal e no nosso lado mais irracional, no nosso lado das emoções, como esse lado mais emocional traz coisas boas, emoções boas, que às vezes nos motivam a fazer coisas boas, mas também trazem coisas ruins, emoções negativas, às vezes nos influenciam a tomar decisões negativas. Mas uma coisa mais complexa ainda é sobre como muitas vezes essas emoções, essa forma irracional de olhar para a nossa vida, ela é sim uma forma de entender a vida que nos manteve vivo por muito tempo, mas ela também veio com todos esses revés, com todas essas coisas ruins. E no filme a gente começa a perceber, pelo menos eu consegui perceber, é sobre como isso na verdade é uma maneira muito mais simples de ver as coisas da vida, às vezes te ajuda a compreender muito bem as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas muitas vezes também compreender as coisas de forma emocional ao seu redor é uma coisa muito restritiva, muitas vezes dificulta você de realmente entender as coisas pelo que elas realmente são. E é aquela coisa, muitas vezes a gente se sustenta com base em respostas fáceis para as coisas, e essas respostas fáceis, esse entendimento muitas vezes emocional das coisas, ele impede a gente de ver as coisas pelo que elas realmente são. Enxergar a vida de uma forma muito simples é bom, né? Porque o seu cérebro, ele foi programado para economizar energia. O que ele quer é economizar energia. Só que tem coisas na vida que você não pode fazer economizando energia, infelizmente. Você não pode olhar de forma simples. Tem coisas na vida que são muito complexas e você precisa de olhar com um olhar mais complexo. E no filme a gente vê justamente essa dificuldade dos animais de olhar com um olhar mais complexo para a vida em sociedade, para a diferença entre os outros animais, e enxergar os animais pelo que eles realmente são e não pelas suas diferenças. E é mais ou menos por aí. Bom, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Fique no aguardo para o vídeo da psicologia, de Zootopia. E é isso. Caso queira, inscreva-se no canal, curta o vídeo. Eu faço esses vídeos com muito carinho. E se tiver mais alguma coisa que você viu também, dentro do filme ou até mesmo do vídeo, que você queira discutir, conversa nos comentários. Eu provavelmente vou dar uma lida e talvez até responda.